Todos os dias, trilhões de dólares circulam por esta cidade. Decisões tomadas aqui influenciam empresas, governos e economias em praticamente todos os continentes. Hoje, Nova York é considerada por muitos a capital financeira do mundo, uma cidade que nunca para, onde milhões de pessoas caminham pelas ruas todos os dias e alguns dos prédios mais famosos do planeta dominam o horizonte. Mas nem sempre foi assim. Basta voltar pouco mais de 170 anos para encontrar uma cidade completamente diferente, sem arranha-céus, sem metrô, sem o famoso skyline de Manhattan, muito distante da potência que conhecemos hoje. Então, como essa transformação aconteceu? Para descobrir essa resposta, precisamos voltar no tempo, não para a época dos grandes arranha-céus, nem para quando Wall Street já movimentava bilhões de dólares todos os dias. Nossa viagem começa em 1850, quando Nova York ainda dava os primeiros passos rumo ao futuro que mudaria não apenas a cidade, mas também o mundo. Imagine caminhar por Manhattan em 1850. Se você olhasse para o horizonte, não encontraria um único arranha-céu. No lugar das enormes torres de vidro que conhecemos hoje, havia construções de poucos andares, igrejas que se destacavam entre os telhados e um porto que era, sem dúvida, o coração da cidade. O som das carroças se misturava ao apito dos navios que chegavam praticamente todos os dias, trazendo mercadorias, notícias e pessoas. Naquela época, Nova York tinha pouco mais de 500 mil habitantes. Para os padrões do século XIX, já era uma cidade importante, mas ainda estava muito longe de se tornar a potência que conhecemos hoje. Grande parte da vida da cidade girava em torno do porto. Era por ali que chegavam produtos da Europa, matérias-primas e comerciantes que movimentavam a economia local. E talvez esse seja um dos detalhes mais importantes para entender toda essa história. Nova York não começou sua transformação por causa dos arranha-céus, do mercado financeiro ou das grandes empresas. Antes de tudo isso, ela era uma cidade cheia de oportunidades, em uma localização privilegiada, pronta para crescer. O que ninguém sabia é que aquele era apenas o começo. Naquele momento, Nova York já era uma cidade importante, mas o que ninguém imaginava é que ela estava prestes a entrar em uma nova fase. E essa mudança começaria de uma forma que, à primeira vista, parecia quase imperceptível. Aquela mudança começou longe dali. Do outro lado do Oceano Atlântico, milhões de pessoas enfrentavam crises econômicas, fome, conflitos e poucas oportunidades de construir uma vida melhor. Para muitas famílias, partir era a única alternativa. E foi justamente nesse momento que Nova York começou a chamar a atenção de quem buscava um novo começo. Graças à sua localização privilegiada e ao porto cada vez mais movimentado, a cidade se tornou uma das principais portas de entrada para os Estados Unidos. Navios chegavam trazendo mercadorias de todos os tipos, mas também pessoas dispostas a recomeçar do zero. Irlandeses, alemães, italianos e imigrantes de diversas outras partes da Europa desembarcavam com poucas malas, mas carregavam algo muito mais importante: a esperança de construir uma nova vida. E aos poucos, a cidade começou a ganhar um novo ritmo. As ruas ficavam mais movimentadas, pequenos comércios surgiam em diferentes bairros, novas casas eram construídas quase sem parar, e a economia acompanhava esse crescimento. Em poucas décadas, a população de Nova York ultrapassou a marca de 1 milhão de habitantes. A cidade crescia em um ritmo difícil de acompanhar. Novos bairros surgiam, o comércio se expandia e as ruas ficavam cada vez mais movimentadas. Era como se Nova York estivesse crescendo diante dos olhos de quem vivia ali, mas esse crescimento trouxe um desafio que ninguém podia ignorar. Pela primeira vez, crescer já não era apenas uma vantagem, estava começando a faltar espaço. E essa necessidade obrigaria Nova York a encontrar uma solução que mudaria para sempre a forma como as cidades seriam construídas. No fim do século XIX, Nova York já era uma cidade completamente diferente daquela que vimos no início da nossa viagem. A população continuava crescendo, o comércio prosperava, novas empresas surgiam praticamente todos os dias, e a cidade parecia viver uma transformação sem precedentes. Mas esse crescimento trouxe uma pergunta que ninguém podia ignorar: onde colocar tanta gente? E talvez você esteja pensando exatamente isso. Por que eles simplesmente não expandiram a cidade para os lados? Parece uma solução óbvia, mas Manhattan é uma ilha.
O espaço disponível era limitado e, à medida que a cidade crescia, cada pedaço de terra se tornava mais disputado e mais caro. Pela primeira vez, Nova York percebeu que continuar crescendo da mesma forma simplesmente não seria possível. Ela precisava encontrar outro caminho. Foi então que duas grandes inovações começaram a mudar completamente o futuro da cidade. A primeira foi o uso cada vez maior das estruturas de aço que permitiam construir edifícios muito mais altos e resistentes do que antes. A segunda foi uma invenção que hoje faz parte da nossa rotina, mas que, naquela época, parecia quase revolucionária. Em 1857, entrava em operação o primeiro elevador comercial para passageiros. A partir daquele momento, subir vários andares deixou de ser um problema. Pela primeira vez, construir mais alto fazia sentido, e isso abriu caminho para uma cidade que dali em diante começaria a crescer não apenas para os lados, mas também para o céu. Pode parecer difícil de acreditar hoje, mas houve uma época em que o horizonte de Manhattan era formado apenas por construções baixas. Aos poucos, isso começou a mudar. Novos edifícios surgiam, cada vez mais altos. O céu da cidade ganhava uma nova forma e uma nova identidade. Estava nascendo ali um dos skylines mais famosos do planeta, mas aqueles prédios representavam muito mais do que uma mudança na paisagem. Eles concentravam empresas, escritórios, bancos e milhares de pessoas trabalhando todos os dias no mesmo lugar. E foi justamente essa concentração de negócios que começou a transformar uma pequena rua de Manhattan em um dos endereços mais importantes do mundo, Wall Street. Mas como uma simples rua conseguiu se tornar o coração do mercado financeiro mundial? Quando os primeiros edifícios começaram a mudar o horizonte de Manhattan, outra transformação acontecia quase ao mesmo tempo. Enquanto a cidade crescia para o alto, sua economia crescia ainda mais rápido. Cada navio que chegava ao porto trazia mercadorias. Cada mercadoria movimentava negócios, e cada novo negócio fazia mais dinheiro circular pela cidade. Aos poucos, Nova York deixou de ser apenas um importante centro comercial. Ela começava a se transformar em um grande centro financeiro, e foi justamente nesse cenário que uma pequena rua no sul de Manhattan passou a ganhar cada vez mais importância: Wall Street. Hoje, esse é um dos endereços mais conhecidos do planeta, mas talvez você nunca tenha parado para pensar como uma simples rua conseguiu conquistar tanta influência. A resposta não está apenas nos bancos, está em tudo o que estava acontecendo ao redor dela. Empresas cresciam em um ritmo acelerado, ferrovias ligavam cidades cada vez mais distantes, indústrias precisavam de investimentos para continuar expandindo, e investidores buscavam exatamente isso: oportunidades. Wall Street acabou se tornando o lugar onde empresários encontravam investidores, investidores encontravam negócios e o dinheiro circulava em uma velocidade nunca vista antes. Quanto mais empresas surgiam, mais investimentos eram necessários. Quanto mais investimentos aconteciam, mais a cidade crescia. Era um ciclo que parecia não ter fim, e Nova York estava no centro dele. No início do século XX, a cidade já era reconhecida como um dos principais centros financeiros do planeta. Milhões de pessoas viviam ali. Novas linhas de metrô conectavam diferentes bairros. A ponte do Brooklyn já fazia parte da rotina da cidade, facilitando a circulação entre Manhattan e Brooklyn. Tudo parecia caminhar na mesma direção. Nova York crescia, os negócios cresciam, o mercado financeiro crescia, e dava a impressão de que nada seria capaz de interromper essa evolução. Mas foi justamente quando a cidade parecia invencível que ela enfrentou um dos momentos mais difíceis de toda a sua história. No início do século XX, Nova York parecia imparável. Os arranha-céus continuavam mudando o horizonte da cidade. Wall Street movimentava cada vez mais dinheiro, empresas cresciam, novos negócios surgiam e milhares de pessoas acreditavam que aquele ritmo jamais diminuiria. Parecia que Nova York tinha encontrado a fórmula perfeita para crescer, mas a história mostrou que nenhuma cidade está livre dos momentos difíceis, e o maior deles chegou em 1929. Talvez você já tenha ouvido falar da quebra da Bolsa de Nova York. Mas o impacto daquele dia foi muito maior do que a queda das ações. Empresas fecharam as portas. Milhares de pessoas perderam seus empregos. Famílias inteiras viram suas economias desaparecerem praticamente da noite para o dia. A cidade que simbolizava prosperidade agora enfrentava medo, incerteza e uma das maiores crises econômicas da história. E talvez você esteja pensando: será que esse foi o fim da ascensão de Nova York?
Parecia que sim, mas mais uma vez a cidade mostrou uma característica que marcaria toda a sua história: a capacidade de se reinventar. Nas décadas seguintes, novos investimentos chegaram. A economia voltou a crescer. Depois da Segunda Guerra Mundial, Nova York ganhou ainda mais importância no cenário internacional. Empresas do mundo inteiro passaram a enxergar a cidade como um dos melhores lugares para investir. Em 1952, um novo símbolo dessa influência surgiu quando a sede permanente das Nações Unidas passou a funcionar em Nova York. Não era apenas um reconhecimento econômico, era também um reconhecimento político e diplomático. A cidade voltava a crescer, e dessa vez com ainda mais força. Mas quando parecia que Nova York já havia superado seus maiores desafios, o século XXI traria uma nova prova de resistência. Depois de atravessar crises econômicas, guerras e transformações que mudaram completamente sua paisagem, Nova York chegou ao século XXI muito diferente daquela cidade que conhecemos em 1850. Mas a sua história ainda estava longe de terminar. Em 2001, os atentados de 11 de setembro mudaram para sempre a cidade e o mundo. Além da tragédia humana, Nova York viu um dos seus maiores símbolos desaparecer diante dos olhos de milhões de pessoas. Poucos anos depois, em 2008, foi novamente o coração financeiro da cidade que se viu no centro de outra crise. A quebra de grandes instituições financeiras abalou mercados no mundo inteiro e mostrou, mais uma vez, o tamanho da influência que Nova York havia conquistado. Ainda assim, a cidade continuou seguindo em frente. Hoje, mais de 8 milhões de pessoas vivem em Nova York. Todos os dias, milhões de trabalhadores, turistas e investidores passam por suas ruas, estações de metrô e avenidas. Wall Street continua sendo um dos centros financeiros mais importantes do planeta. Empresas do mundo inteiro disputam espaço na Bolsa de Nova York, enquanto decisões tomadas ali podem influenciar economias em praticamente todos os continentes. Mas talvez o mais interessante de toda essa história seja perceber que nenhuma dessas transformações aconteceu de uma única vez. Ao longo de mais de 170 anos, Nova York recebeu milhões de pessoas, precisou encontrar espaço para crescer, reinventou sua paisagem e enfrentou desafios que, em diferentes momentos, pareciam capazes de mudar completamente o seu destino. Quando olhamos para a cidade hoje, é fácil enxergar apenas os arranha-céus, as luzes e o movimento constante. Mas cada avenida, cada ponte e cada prédio fazem parte de uma história que começou muito antes de Manhattan ganhar o horizonte que conhecemos hoje. A cidade que hoje influencia a economia mundial não surgiu pronta. Ela foi construída ao longo de gerações, uma transformação de cada vez. E essa história ainda continua sendo escrita.